Fala pessoal, queria conversar com vocês hoje sobre uma coisa que eu faço e que tem um impacto muito grande no meu desenvolvimento. Mas antes de iniciar o tema do nosso vídeo, eu queria contar uma história para vocês. Teve uma época da minha vida que eu estudava para um processo seletivo. Posso dizer que foi a época que eu mais estudei na minha vida. Foram mais ou menos 6 anos estudando bem e focado, porém esse processo seletivo nunca abriu, então eu parei de estudar. Tá? Você já tem mais de 10 anos, não, na verdade tem quase 15 anos que eu comecei, pensei em iniciar os estudos, parei, ainda já tem 15 anos e o processo não abriu, mas não é o caso a gente falar sobre essa situação do processo seletivo, abriu ou não. Mas o que eu queria falar com vocês é justamente sobre o estudo. Tá? Eu estudei durante 5 anos na minha vida, 5, 6 anos pesado. Eu estudava de segunda a sexta, fazia curso aos sábados e às vezes aos domingos. Obviamente isso teve um impacto gigante na minha vida, no quesito pessoal, tá? E no quesito profissional. Porém, impactos positivos e negativos, tá? Porém, foi uma época que eu aprendi muito a estudar. Eu praticamente revisava o conteúdo. Todo ano eu fazia uma virada no conteúdo que caía nessa prova e era muito bom para mim porque eu fiz vários resumos, aprendi a resumir, aprendi a estudar, fazer revisões passadas. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu fazia isso, eu comecei a aplicar, e eu já aplicava antes, obviamente, mas foi quando as coisas começaram a ficar mais claras para mim, um método de planejamento, ou seja, eu planejava esses estudos e isso me ajudava muito. E começou a ficar claro que a minha vida, eu meio que segui esse método desde a época que eu estudava para concurso no passado, né? Eu já era servidor público, eu já tinha passado pela Marinha e eu nesse período, que foi uma escola para mim, eu consegui observar isso, ou seja, a gente até diz que a gente começa a envelhecer justamente quando a gente começa a observar a nossa vida e começa a nos conhecer, né? E eu me lembro que era aquela correria, né, o meu dia a dia lá no tribunal, porque eu estudava na hora do almoço para cumprir minhas metas e estudava antes de entrar antes de ir para o tribunal. Tem uma biblioteca lá perto, então eu usava essa biblioteca, usava a biblioteca do tribunal para estudar. E um dia, nessa correria, descendo as escadas do tribunal, e eu indo para a biblioteca, encontrei um outro amigo meu, que hoje é auditor fiscal, ele era auditor do tribunal, e ele me fez uma pergunta. Pô, Mário, eu vejo você aí nessa correria, como é que você faz assim, o seu planejamento, como é que você faz? Ah, eu crio metas, aí eu mostrei para ele, ele viu que eu tinha criado bastante metas, né? E aí ele falou assim, me falou uma coisa que até acendeu o alerta e me ensinou muito, tá? Uma fala numa escada de incêndio do tribunal, ou seja, naquela escada, não gosto muito de pegar elevador quando eu estou na correria, aí, aí ele me ensinou, que é bom, né? Ou seja, ele falou, Mário, caramba, eu tô vendo aqui que você está marcando muitas metas para o dia, sua semana ela é bem pesada, você consegue cumprir todas as metas? Aí eu falei, poxa, eu tento, mas a maioria das semanas eu não consigo. Eu cumpro ali 80% das metas, dizer 90%, às vezes 70%, às vezes 60%, depende muito da semana. Mas eu estou sempre tentando, sempre tentando. Aí ele acendeu um alerta, ele falou assim, Mário, mas será que se você tentar fazer um planejamento mais realista, você não ficaria até menos ansioso ou com aquela sensação de não estar cumprindo? Na época eu fiz uma resposta padrão que eu falei assim, não, é porque eu prefiro estar sempre devendo para poder estar sempre correndo atrás. Mas depois eu comecei a pensar, caramba, eu estou há 5 anos nessa brincadeira aqui, e nesse ritmo tão pesado, realmente o planejamento ele tinha que ser mais realista. Foi aí que eu comecei a mudar meu planejamento, tá? Mas por que eu estou falando essa história para vocês, gente? Por quê? Eu não vou falar de planejamento realista ou não. Eu vou falar sobre planejamento, tá? Planejamento que vocês têm que fazer para estudar para concurso público ou estudar para qualquer outra prova, tá? Eu vou ler aqui uma frase que eu peguei do livro, esse livro aqui, ó. O Ano em 12 Semanas. Esse livro é muito bom, tá? Ele é muito bom porque quando eu estou lendo ele, eu começo a me ver em alguns momentos da minha vida, eu começo a
ter ideias. Então, o livro que te faz isso, te conecta à sua vida e te dá ideias, são livros perfeitos para você estar lendo sempre, tá? Eu vou ler por aqui a frase que eu te falei. Essa é a principal frase que eu levo na minha vida. Seus resultados são criados pelas suas ações, tá? Eu fiz um vídeo passado falando sobre estoicismo aplicado ao concurso público e ao estudo, né? E que você tem que se preocupar com coisas que você controla, tá? E os resultados você não consegue controlar. Por que estudar para concurso público é algo desafiador? Porque você não sabe se vai conseguir ser aprovado naquele concurso. Você não sabe. O que você pode fazer é se preparar o máximo possível. A melhor coisa que tem é quando você chega um dia antes da prova, olha para trás e fala assim, caramba, eu dei o meu máximo. Eu fiz o máximo que podia. Agora, vamos lá fazer a prova. Por quê? Você cumpriu o que você conseguia. Mas mesmo assim, você ainda não sabe se vai ser aprovado. Porque os resultados você não tem controle. Você tem controle das suas ações. E uma ação, uma quantidade de ação, uma sequência de ação bem planejada que maximiza o seu resultado, é o que vai te ajudar e vai te dar mais chance de ser aprovado naquele concurso. Então vocês têm que ter em mente que os resultados, eles são criados pelas suas ações. E aí a gente entra no planejamento. Planejamento de quê? Planejamento das suas ações. Tá? Por quê? Quando você planeja, focado direitinho no que você quer, ou seja, quando você planejar, você não pode criar qualquer ações, estou fazendo por fazer. Você não pode, você tem que organizar de forma que você saiba que está evoluindo. Tá? Vou ler outra frase aqui, mas já vou ler ela adaptada ao mundo dos estudos, tá? No mundo dos estudos, muitas vezes falhamos ao registrar esse desempenho, ou seja, falando do desempenho de cumprimento das suas metas. E, sem nenhuma medida concreta, ficamos sem saber se estamos sendo eficientes, se estamos progredindo. Tá? No mundo dos concursos, a frase ficaria mais ou menos assim. Então, voltando aqui para minha colinha, já deixando o livro de lado, aqui, ó. Resultados são gerados por ações. Gravem essa frase. Por que você tem que planejar? Porque você controla as suas ações. Se você controla as suas ações, você planeja as melhores ações. Você planeja a sua ação. Então, você planejando, já de cara, elas já estarão conectadas com o seu objetivo maior. Ou seja, você tem o objetivo de ser aprovado. Mas antes de ser aprovado, você tem que estudar algumas disciplinas. Essas disciplinas, você vai criar ações, metas de estudo. E essas metas de estudo vão estudar essa disciplina que no final o resultado que você não tem o controle, mas você consegue se preparar para aquilo, você é ser aprovado. Ou seja, aquelas ações que estão aqui embaixo, essas ações mínimas que você tem que fazer diariamente, elas serão o que vai te impulsionar para conseguir um bom resultado, tá? Ou seja, o que você pode fazer no seu mundo de concurso? É fazer essas ações, que no caso que é estudar, fazer exercício, fazer revisões, tá? Então, a gente já está numa fase aqui do vídeo que eu falei sobre o tema, e o tema é planejamento. Agora eu vou encurtar mais um pouco. É planejamento semanal. Por que eu comecei com aquela história lá no início? Porque quando eu mostrei para esse meu amigo o meu planejamento, eu mostrei meu planejamento semanal. E o meu planejamento semanal estava conectado com o planejamento mensal, trimestral, anual. Eu sabia que tinha que terminar o estudo daquele conteúdo no ano. Então eu dividi o ano em 3 meses. Eu sabia que eu tinha que terminar em 3 meses aquela disciplina para começar outra. Ou então, sabia que eu tinha que terminar um pedaço da disciplina. 3 meses, divide para mês, divide para semana. E na semana eu criava metas para cumprir e essas metas iriam estar impactando todo no meu projeto de estudo. Então, quando você fala
Você tem que planejar, e o planejamento, no caso aqui, é semanal que eu estou falando. Você planeja ações diárias para você, que sabe que essas ações vão impactar no seu projeto e que vão gerar aquele resultado. O que você tem o controle hoje é o que você vai fazer na sua semana. E menor ainda, o que você vai fazer no seu dia, tá? Então, quando você planeja, você não sai do trilho, tá? Outro motivo para planejar, e aqui o livro dá esse exemplo. Por que que a gente gosta de futebol, de basquete, gosta de jogos? Quando você chega numa sala e está seus amigos assistindo um futebol, por exemplo, de um jogo importante, o que que você pergunta? Quanto está o jogo? Quanto está o jogo? Qual o placar desse jogo? Pessoal, quando você planeja e planeja de forma correta, você consegue medir o seu desenvolvimento. E a medição de desenvolvimento não pode ser somente a medição de exercícios, percentual de exercício. Isso é medição de performance ali nos exercícios. A medição de rendimento, ela também tem que ser na medição de cumprimentos de tarefas. Tá? Você está cumprindo as suas metas. Você está cumprindo as suas metas, você está dando lá, falando que está cumprindo. Você está evoluindo. Então, por que as pessoas gostam de futebol? Porque tem o placar, você está ali olhando, olha, está perdendo 2-1, mas o time está correndo atrás. Você sabe estaticamente que aquele é o placar, 2-1. Se acabar ali, é aquilo ali que vai ficar para a história. Mas você está vibrando para que possa mudar aquele placar. Ou seja, você sabe que você estudou tantas horas de estudo, você fez tantas metas de estudo na semana. É aquilo que vai ficar para a história. A corrida que você teve lá dentro, ela vai ser um aprendizado seu. Mas o que vai ficar para a história, que vai ficar na sua meta, nos seus cheques, nos seus indicadores, se você gerar indicador de desempenho ali dos seus estudos, vai ser o quê? O que você deu cheque. E quando você faz isso, o que acontece, gente? Isso te motiva, é como futebol, isso te motiva, você quer dar cheque nas metas, você quer cumprir aquela meta do dia. Porque você quer chegar no final da semana e falar assim, caramba, eu cheguei a 80%, 90%, 100%. Porque isso é o que vai vibrar e você sabe que esse 100% que você cumpriu vai te levar ao objetivo final. Porque você planejou certo, você colocou as disciplinas certas, você organizou as suas disciplinas de forma correta e isso vai fazer você chegar no final. Então, quando você chega no final da semana e fala, caramba, eu consegui cumprir todo o meu plano, beleza, você está feliz. Você vai chegar num sábado à noite e vai descansar. Ah, consegui finalizar. Por quê? Porque você conseguiu. Isso vai te vibrar, vai te dar motivação, tá? Então, quando você consegue cumprir as metas, ou seja, na verdade, consegue medir essas metas, elas são justamente aquilo que vai fazer com que você veja se você está andando para frente ou se você está começando a cair um pouco. Também tem um outro lado. Ele até fala, ele fala aqui, ó, nesse livro ele fala um negócio referente a isso. Ele fala indicadores de atraso e indicadores de vantagem. Se você cumpriu metas, você cumpriu as metas, você conseguiu cumprir 100%, você tem um indicador que você foi bem. Mas se você perceber que naquela semana você não conseguiu cumprir, o que acontece? Aquilo te indica, olha, alguma coisa aconteceu essa semana que deu errado. Será que isso vai acontecer novamente? Isso vai acender um alerta para você. Aí você volta aos eixos novamente, planejar as ações que vão te levar ao resultado, te mantém no trilho, gente, te mantém no trilho, tá? Vocês têm que fazer planejamento, tá? E aí eu vou falar um pouquinho como você deve fazer esse planejamento, tá? Porque a gente tem que entregar alguma coisa prática para você, tá? Primeira coisa que você tem que ter noção, utilize seus domingos para planejar. Eu sempre planejei nos domingos, sempre, sempre. Desde criança, desde que eu comecei a estudar para a prova do Colégio Naval, meu domingo era sentar a bunda, vendo o Fantástico na sala, com meus familiares na sala, eu pegava um papelzinho e planejava, pegava uma canetinha, um lápis e planejava, de qualquer formato, mas eu planejava, eu sempre planejei e sempre faço isso. Hoje, aos 40 anos, eu faço isso, tá? E isso é o que faz a minha vida desenvolver para frente. Isso é o que faz eu andar para frente sempre, porque eu começo sempre a minha semana já com tudo planejado, tá?
tudo, entre aspas, tudo que eu acho que é importante, que quero que gere resultados para a minha vida, que eu tenho objetivo lá na frente, tá? Então eu não planejo coisas pequenas, eu planejo algo que eu sei que se eu executar isso aqui todo dia ou nesses momentos, eu vou estar andando no meu objetivo e eu vou entregar o resultado. Porque a única coisa que eu tenho controle é aqui, né? Como eu falei. Tá? Então você tem que sentar no domingo e planejar. Utilize domingo à noite para fazer isso. E aí, esse planejamento, você vai ter que pensar assim, agora olhando no lado de estudo. Existem algumas formas de você planejar suas metas de disciplina. Vamos lá. Preste atenção aqui. Você decidiu estudar para concurso público. Você escolheu a área de concurso público que você quer estudar ou o concurso que você quer estudar. Agora, você vai escolher as disciplinas que você vai fazer. Você já fez isso. Você já fez isso. Eu vou estudar as disciplinas A, B, C, D e E agora, nesse primeiro ciclo. Ou seja, escolheu o concurso, escolheu estudar para concurso público, que é uma das decisões mais importantes. Pode dizer que é uma das mais difíceis, escolher estudar para concurso público, querer encarar esse desafio, escolher a área ou o concurso, escolher as disciplinas que você vai estudar naquele momento. Então você já tem as disciplinas que vai estudar naquele momento. O que você vai fazer para planejar a sua semana? Você vai fazer, existem alguns métodos, já fiz todos, tá? Vamos dar um exemplo, método do dia. Você vai escolher o dia que você vai estudar cada disciplina, ou 2 disciplinas por dia, ou 3 disciplinas por dia, mas você vai pegar lá, segunda-feira eu vou estudar a disciplina A e E. A terça-feira eu vou estudar a disciplina B, C, D. A quarta-feira eu vou estudar A e E novamente. E aí você começa a organizar a sua semana de acordo com o horário que você tem disponível. Pode ser diferente, cada dia pode ter um horário diferente. Tá? Você organiza a sua semana. Você organizou a sua semana, é o formato por dia. Entendeu? Por dia. Agora vamos falar sobre o formato. O outro formato que eu falo é formato por ciclo. E esse é o que eu trabalho com meus alunos, tá? Tenho mentoria para concurso público e eu planejo para os meus alunos. Então o trabalho por ciclo, ele é o seguinte, A, B, C, D, E. E aí você vai colocar metas, mas aí você pega blocos ali de metas, por exemplo, na segunda-feira eu tenho 2 horas, então eu vou fazer 2 metas de 1 hora. Na terça-feira eu tenho 3 horas, tenho 3 metas de 1 hora. Aí você vai pegar aqui, ó, na segunda-feira você vai estudar A e B, na terça C, D, E. Aí na quarta tu tem mais 2 horas, vai estudar A e B. Na quinta você só tem 1 hora, A, B, aí você vai estudar C, ou seja, você vai fazendo um ciclo, A, B, C, D, A, B, C, D. Você vai fazendo esse ciclo de estudo, tá? É bom porque esse ciclo, se você tiver alguma coisa que te ajude a fazer esse ciclo, ok, mas como você está fazendo semanal, também é ok, que é muito simples você fazer de segunda a sábado ou de domingo a sábado. Tá? É muito simples, então você vai estudar por ciclo. Então eu falei 2 métodos, tá? Você vai escolher o dia para cada disciplina ou você vai estudar por ciclo, tá? E tem um método que eu acho que é muito bacana e que você pode utilizar, por exemplo, por situação, que eu chamo método situacional, ou seja, você vai pensar assim, bom, essa disciplina em si, eu preciso de muito mais foco para estudar. E eu não consigo ter esse foco na minha casa. Então, eu vou colocar ela para estudar na terça-feira, porque é justamente o dia que eu consigo ir para a biblioteca. Então, você vai estudar nessa situação, estar na biblioteca. Então, você vai botar no seu plano que você vai estudar aquela disciplina no dia que você consegue ir para a biblioteca. Ou seja, é uma situação específica que vai encaixar aquela disciplina. Ela pode mesclar com as outras, com os outros métodos, que é do dia ou do ciclo. O dia fixo ou do ciclo. Mas é interessante que você também perceba isso. Porque às vezes, em alguma disciplina, você estuda melhor em um local do que o outro. Então você tem que encaixar essa disciplina no momento certo, tá? Então você faz esse planejamento semanal, metas, divida metas por 1 hora, tá? Vamos lá, estudo teórico. Disciplina A, você vai estudar 1 hora. Disciplina B, você vai estudar 1 hora. Divida por 1 hora, porque fica mais simples com aquela regra de você estudar 50 minutos, descansar 10, tá? Então você vai fazer essas divisões. E agora abre um parênteses um pouquinho para a rotina.
encontre os blocos de tempo para você colocar essas 1 hora, tá? Mas é bloco de tempo real, tá? É bloco de tempo que você vai estar livre para estudar, sentado estudando, tá bom? Encontre esse bloco de tempo de manhã, de sair, na hora do almoço, depois do trabalho, na biblioteca, em casa, antes de dormir. Encontre esses blocos de tempo, encaixe esses blocos de tempo, as metas, tá? Coloque num papel, gente. Colocar no papel é importante. E ande com esse papel a semana inteira. Não é colocar no papel, engavetar e só olhar no final da semana, porque você vai esquecer das metas e outras coisas que não são importantes para a sua vida vão acabar tirando tempo dessas suas metas, tá? Outra coisa que é interessante, que eu vejo as pessoas fazerem, eu acho que é muito legal, e eu não fazia tanto porque eu utilizava o tablet, mas muitas pessoas gostam de estudar imprimindo o material. Então, se a pessoa gosta de estudar imprimindo o material ou baixar a videoaula, porque no local que ela vai estar não vai ter internet, faça, gente. Já prepare isso tudo no domingo, deixe organizado. A pior coisa que tem é você ter 1 hora de estudo, quando você sentar para estudar, você ainda vai imprimir o material. Caramba, você vai gastar 1 hora de estudo só para imprimir o material, pô. Você não vai entrar no foco. Você tem que estar com tudo organizado. Então você já deixe no domingo, planeje, escolha o dia fixo, o ciclo, por situação. Faça o seu planejamento ali das metas e já imprima o material, já prepare o material, já separe o material para você estudar, para você não ficar gastando tempo, gastando neurônios para isso durante a sua semana. A sua semana tem que estar tudo organizadinho, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre como que eu realizo o meu trabalho, tá? Eu trabalho com uma plataforma de mentoria. Então, quando eu entrego o plano para o aluno, eu considero o tempo que ele tem de estudo teórico, por exemplo, de estudo do dia. Por exemplo, ele fala para mim: Mário, eu tenho 2 horas, 2 horas na segunda, 3 horas na terça, na quarta eu só tenho 1 hora, na quinta eu tenho 5 horas, no sábado eu tenho 3 horas, no domingo eu tenho 4 horas. Isso tudo eu considero para planejar, e isso eu considero e eu coloco na plataforma isso. Então vão ter essas metas de 1 hora que eu te falei, elas vão estar na plataforma lá, e você vai estar sabendo certinho quando a meta que tu vai ter que fazer, e vai dar o clique lá dizendo que fez, tá? Então você vai saber exatamente o que você vai fazer, porque eu indico a aula que você vai estudar, e você vai dar o check lá na meta, tá? E considerando o seu tempo de estudo, ou seja, esse planejamento eu entrego, tá? O planejamento entrego. Aí ficaria a seu cargo o quê? É ir lá no material e, por exemplo, se você quiser imprimir o material para estudar ou baixar a videoaula para assistir, mas é a cargo do aluno. Mas o material eu também entrego, tá? Eu entrego o material. Eu entrego todo o material para o aluno estudar. Ele só se ele vai baixar, se ele vai estar pelo computador, pelo tablet, fica a cargo do aluno. Então, ele vai ter certinho o que vai fazer todo dia. E o que é mais interessante, que eu vejo que tem impactado muito na vida dos meus alunos, é o quê? Toda vez que ele dá o check na meta, vai mudar o percentual de cumprimento do plano geral dele. Tá? Lembra que a gente pensa que as suas ações geram resultado? Eu planejo para você um plano em que essas ações vão gerar o seu resultado. Um plano de médio a longo prazo para você, ou de curto, a depender do caso, e que, se você executá-los, a tendência é você conseguir o seu resultado. Então você vai executar aquele plano. E executar o plano, eu pego o plano geral de alguns meses e divido por dia para você. Então cada ação que você está cumprindo ali, ela tem um fim de executar o plano, de gerar o resultado seu. E cada cheque que você der ali vai modificar no percentual do seu plano para gerar aquele resultado. Então você vai conseguir ver a sua evolução. É o que eu falei, você vai conseguir ver o seu placar. Qual é o seu placar? Você vai conseguir ver o seu placar. Você está, poxa, já cheguei a 30% do meu plano. Aí você, mês que vem, caramba, cheguei a 40% do meu plano, 60% do meu plano. Você vai saber o seu placar. Outra coisa, você também vai saber aquilo que a gente falou um pouquinho nesse vídeo, percentual de acerto de questões. Você vai saber isso também, onde que você está indo mal, onde que está indo bem. Isso é coisa do mentor. O mentor quer saber onde que você está indo mal e está indo bem. Se você está indo equilibrado nas disciplinas, tem uma disciplina que você está muito diferente das outras, tanto para o lado bom quanto o lado ruim. Então a gente consegue, então você vai ter isso tudo. Então você vai ter indicadores que vai indicar para você e vai te dar motivação. Por que eu falei que modificando a vida
meus alunos, porque eles estão vendo o negócio andar, eles estão vendo que estão cumprindo o plano, isso motiva eles, mantém eles firmes no projeto, tá, gente? Então, basicamente, eu queria falar sobre isso nesse vídeo, sobre planejamento semanal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê o like e comente aqui também se você gostou desse vídeo, tá bom? Se você faz planejamento semanal, é importante que você comente para que eu saiba, eu te conheça, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima!